Boa noite, boa noite, boa noite. Programa Nortear Educação Financeira de número 28. Boa noite, boa noite. Vão dando suas curtidas. Dorival Caldeira chegando com. Eu chamo o Enoque. Olá, boa noite. A imagem dele muito bom. Tudo bom? Boa Eu noite. tô bem. A sua tá travando um pouquinho, Cleito. Será que é a minha internet? Ela tá inteira aqui, eu tô conferindo que não é só com você não, mas vamos tocar, se fica aqui também. Deixa eu dar uma boa noite. Amigos Aleturas, Ademilson, Dorival, todos aí, boa noite. Live de número 28, 28 lives de educação financeira, com 28 profissionais. Já são 4 meses nessa empreitada, e hoje trazendo um amigo que virou. Esse programa também está fazendo amizade, isso é muito bom. Enoque Caló. E hoje, deixa eu fixar o tema aqui, apresentar o nosso convidado sobre esse rapaz, saber com quem que a gente está falando, com o nosso grande amigo Caló. Tudo. Boa noite, professor Caldeira. Hoje eu tenho a honra, boa noite a todos. Vou pedir para vocês dando as likezinhas aí, as curtidas, para a gente conseguir chamar mais pessoas enquanto isso. Pastor Antônio Marcos, que é meu primo, seja uma boa noite para você. Vamos lá. Hoje o programa Norte é Educação Financeira, com o tema Famílias Financeiramente Saudáveis. Programa Nortear Educação Financeira de número 28. Tenho a honra de trazer meu amigo, graças a irmão, Enoque Caló, consultor, educador financeiro, professor, teólogo, músico, atua no mercado financeiro, atuação no mercado financeiro e também na indústria. Ministra palestras de educação financeira desde 2008, consultorias individuais, muitas consultorias individuais e familiares, que é o tema de hoje. Educação financeira, ele tem um livro que ele vai falar, eu quero que ele fale desse livro, porque eu quero saber sobre esse livro. Educação financeira, quando os bons relacionamentos nos ajudam a pagar dívidas. Tem especialização em controladoria e finanças, gestão e negócios, neurociências aplicada à educação. Caló, você já é um amigo, participa dos programas, e você sabe a força que a gente, o carinho que eu tenho por você, pelo Éder aí de Guarulhos. Vocês são dois parceiros. Eu quero te agradecer por você estar doando esse tempo aqui pra gente. Muito obrigado, viu? É um prazer te receber aqui na nossa sala. Eu que agradeço aí a confiança e poder fazer uma contribuição, né, nesse projeto tão especial que surgiu aí a partir de uma coisa que surgiu na sua mente e criou forma, né? O que era um quadro mental agora é uma realidade, né? Você falou, é o 28º nortear, então, poxa, que bacana isso, Cleiton. Né? Quantas pessoas já foram alcançadas e serão alcançadas por um tema extremamente relevante, que é a educação financeira. Né? Então, eu que agradeço o convite, né? E vocês que estão nos prestigiando, e o que eu puder contribuir aí com alguma informação, com alguma dica, né? Pode contar aí com a nossa participação, sim, que será um prazer poder servi-los, né? Poder ajudá-los aí naquilo que a gente puder contribuir. Caló, 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 meu amigo Caló. Foi hoje, nos nossos bate-papos aí pra gente arredondar a live. Foi muito bacana, porque parece que a gente já se conhece há um bom tempo. E aí eu quero começar com aquela pergunta que não quer calar, que a gente faz para todos os que vêm aqui no programa. Como que surge a educação financeira na vida do Caló? Em que momento, em que situação?
Vamos compartilhar com o pessoal? Vamos sim. Na verdade, eu fui privilegiado por ter um pai que era muito cuidadoso em relação às finanças, né? Até meu pai falava que nós somos caló, mas não somos caloteiro, né? Por causa do sobrenome Caló. E isso tornou uma norma aqui dentro de casa aqui para a gente poder seguir as instruções do velho Caló, seu José Caló. Hoje não tenho mais meu pai, ele partiu há 9 anos, né? Mas Aham. ele deixou um legado para a gente. E eu, como filho caçula, o Cleito, de 8 irmãos, né? Eu aprendi muito ali com meu pai. Meu pai sempre deu essa lição para a gente, esse ensinamento dentro de casa de honrar os compromissos, de honrar as dívidas. Isso me ajudou muito, porque eu casei muito cedo, eu casei com 23 anos, mas eu casei em setembro de 97. Em janeiro eu já tinha comprado todo o meu dormitório e já estava pago. Então, assim, essa lição que a gente aprendeu com meu pai, especialmente, né, aquele que era essa referência para nós, minha mãe também era muito cuidadosa também. E ajudou muito na minha formação, né? Então a gente sempre teve esse cuidado de honrar os compromissos, de cuidar do nome para o nome não ficar sujo, né? E papai ensinou isso para a gente e isso foi uma referência, né? Ele tinha umas cantarolas, umas canções que ele falava, aquelas coisas do Nordeste que ele tinha muito fácil. E isso ia impregnando na nossa mente, e quando criança a gente achava que era chatice aquilo, né? Poxa, esse tipo de fala aqui chato. E hoje, com 46 anos, eu vejo quanto aquilo me ajudou, quanto aquilo foi importante para a minha formação, para o meu desenvolvimento na área das finanças. Você fala de Guarulhos, mas você é nascido aonde? Eu nasci em Pernambuco e vim garoto para cá, bebezinho com 1 ano de idade, 1 ano e meio, nós viemos para cá. E meu pai tem uma história interessante, ô Cleiton, que meu pai era um empreendedor em Pernambuco. Meu pai tinha 40, Aham. 40 funcionários. Só que em 72 meu pai teve um acidente e ficou quase que precisou amputar a perna. E ele ficou uns 2, 3 anos sem poder trabalhar. Aí foi adquirindo dívida com banco, com tudo. Aí precisou desfazer de várias coisas, de parte das propriedades que ele tinha, de terreno. Veio para São Paulo em 75, né? Quando eu nasci em 74, veio para São Paulo para poder se reerguer, reconstruir de novo a sua vida. E em 76, em junho, ele trouxe toda a família para cá, para a gente se estabelecer aqui em São Paulo e fomos construindo aqui a nossa história, né? Então eu vim para cá com entre 1 ano e 2 anos e meu pai teve essa história bem interessante de ter sido um empreendedor que quebrou assim a empresa por conta de um acidente, né? E isso já gera para nós já um assunto bem importante que é a importância do seguro, né? Eu vinha conversando esse dia com meu amigo Éder, que também é um educador financeiro, um parceirão aqui, né? O nosso amigo aqui de Guarulhos também, meu vizinho, e a importância do seguro pessoal, né? Que às vezes a gente segura o carro, segura a casa, segura a empresa, mas não temos um seguro pessoal. Por exemplo, se meu pai tivesse nessa época um seguro pessoal, ele não tinha passado esse perrengue aí de um período para reconstruir, né? E naquela época era muito mais fácil o emprego, né? Na década de 70 para 80, tinha muito emprego em São Paulo, muitas pessoas fizeram como meu pai fez, vieram do Nordeste para poder se estabelecer aqui e grande parte delas que a gente conhece deu certo. A pessoa conseguiu construir um patrimônio, né? Estabelecer a sua vida, a sua família. Já nessa primeira introdução, a gente já pode deixar essa dica, né? A importância de um seguro de vida, de um seguro pessoal, Sim. porque no tempo da crise, ou no tempo das vacas magras, ou num acidente, ou em um momento difícil da sua vida, você tem como ter esse amparo, né? Esse amparo financeiro. Legal. Surge do seu pai, você tá de Guarulhos, só para falar pro pessoal, o Caló fala aqui de Guarulhos, na Grande São Paulo. Isso, E daí do seu Caló, do seu José Caló pai, né? Sai a frase que eu gostei, que eu vou destacar pro pessoal: gastar com o necessário para não cair em precisão. Não é isso? é verdade. Meu pai cantava essas canções aí e vinha de uma forma de cântico mesmo, né? Cantarolada, né? Fala, gastar com o Uhum. necessário para não cair em precisão. E quando o garoto fala, que fala chata é essa, o que ele quer dizer com isso, né? E na verdade era o quê? Você ter esse equilíbrio do gasto,
esse equilíbrio do consumo, né? E saber diferenciar o que é essencial, o que é desejo, o que é necessidade, o que é desejo. Porque às Não, vezes, não, tira. Pode pode falar. falar, Cleiton. Não, pode ir, pode Não, seguir. não. Não, pô, pode concluir. Às É, vezes. porque assim, é legal a gente ter esse entendimento, Cleito, porque nossos desejos é o que nos conduz, mas a gente tem que ter esse filtro para saber o que realmente é necessidade, o que é desejo. Porque se a gente for movido só pelos desejos, você pode, por exemplo, ter um celular agora que você já acha que ele está ultrapassado, porque o mercado de consumo ele vai te estimular a comprar sempre e trocar sempre. E às vezes a gente precisa ter esse entendimento, esse tempo de pensamento para realmente avaliar, é realmente necessário ou é só um desejo? Porque os desejos Verdade. podem ser controlados. E a pandemia, eu acho que ela foi uma grande lição para nós de quantos desejos que a gente pôde segurar. Né? Quando foi o último sapato que você comprou? Né? Verdade. Ó, a gente está 4 meses sem comprar talvez um sapato ou uma camisa. Óbvio que também as vendas pela internet ela bombou nesse período, né? Que foi um Uhum. dos únicos caminhos da gente poder comprar. Mas a gente percebeu, acho que o grande ensinamento, eu gosto de olhar para a crise, o Cleiton, como um caráter pedagógico. Né? O que que essa situação nos ensina, nos ensinou ou nos ensinará? Porque a gente pode abrir mão de alguns desejos, sim, por um período específico, e ter essa sensibilidade, o que é desejo, o que é necessidade. Né? Com Porque se a gente certeza. for movido só pelos desejos, e papai falava assim, ó, gaste com o necessário, né? O gaste com o essencial, o gaste com aquilo que é prioritário, para você não cair em precisão. Porque se você, é aquela cultura, se você realmente gastar mais do que você recebe, você vai estar sempre devendo para alguém e essa dívida é muito cara, né, Cleito? Hoje Verdade. os juros de cheque especial ou de empréstimo ainda infelizmente é algo muito caro no nosso país. Ô, Enoque, vamos lá. As famílias. Você falou que seu pai falava, o seu pai compartilhava, falava alguma coisa com você. Hoje, algumas pessoas, quando a gente colocou o tema das famílias financeiramente saudáveis, algumas me pontuaram o seguinte: Cleiton, mal a gente conversa de qualquer assunto. Antes da pandemia, o jantar é assim, cada um no seu canto, com seu celular, e aí vai. Isso está virando um modelo de família. Veio a pandemia, juntou as famílias, mas elas também não dialogam abertamente sobre finanças. E aí eu quero falar sobre família, pessoal, e esse tema foi propício aí para eu e o Caló, porque tanto eu quanto ele temos eu um pouquinho de experiência, ele mais do que eu, mas há uma história que eu contei para ele gostou bastante, e a gente acabou batendo um papo em cima disso. Havia um momento que eu trabalhei numa cooperativa de crédito, que um rapaz foi lá pedir um pequeno valor de empréstimo. E a gente eu sempre fazia essa avaliação do porquê desse pedido. Era um valor muito pequeno, acho que 400 ou 500 reais. E quando eu fui conversar com ele, ele falou assim para mim: olha, eu tô pegando esse dinheiro porque eu me embananei nas contas esse mês e eu não quero preocupar a minha família. Eu não quero preocupar a minha família. E aí eu fui fazer uma consultoria para ele e acabei falando para ele: talvez se você conversasse com teu filho, com tua esposa, sei lá, com alguém da tua família que trabalha, você evitaria estar pagando juros, né? E ele refletiu sobre isso. Oi, Daniela Godinho tá aí com a gente. Eu fico tão feliz quando ela tá aqui com a gente. E aí, hoje, nesse bate-papo, a gente falou sobre isso. E aí, o que eu quero falar, ou começar uma pergunta para você, Enoque. As famílias existe já um tabu de falar sobre finanças, a gente sabe disso. E as famílias, de modo geral, quando você faz a consultoria, você acha que elas dialogam sobre finanças ou é um assunto que não é falado na mesa? O que você acha? O Cleito, ainda há uma grande resistência, né, de tratar esse assunto na mesa. Né? Para você ter ideia, eu acompanhei já várias famílias no replanejamento financeiro familiar, cerca de 40, 50 famílias, é que a gente acaba às vezes pecando de não fazer esses registros certinho, né, até apresentar de Verdade, uma né? forma estatística, né? Isso aí é uma coisa que a gente tem que eu tenho que aprimorar. E o que acontece? Existe realmente tem situação, né? Não sei se alguém aqui já experimentou isso, vivenciou essa experiência.
quando o cara ia olhar o extrato da conta dele, o lerite, o cara se trancava dentro de um quarto. Né? E Bom, ninguém verdade. sabia quanto ninguém ganhava, e é muito sigilo, é muito segredo. E quando a gente fala no contexto familiar, a importância de trazer esse assunto para a mesa é extremamente importante, por quê? Porque você vai tratar desse assunto. Eu sei que falar de dinheiro em termos das relações pode causar um atrito, um problema, por isso que a importância aí do consultor, do conselheiro, que ele é uma pessoa neutra que não vai tomar partido. Né? Porque quando um casal vai falar sobre finanças, vem aquele desejo da acusação. Né? Falar, é você que é o gastão, ou é você que gasta de forma descontrolada, é você que não pode ver uma vitrine que já quer comprar. Então acaba essa ideia de um acusar o outro. E a importância, talvez não, a importância do conselheiro financeiro nesse momento é que ele faz essa intermediação. Ele é uma pessoa que vai fazer essa conexão entre as duas pessoas para ter essa consciência, essa maturidade para poder falar sobre o assunto. Então, hoje, principalmente no momento que a gente está vivendo, é importante trazer, né, compartilhar com os filhos das dificuldades, porque para algumas crianças, por exemplo, ela acha que o cartão de crédito ou de débito ele é mágico, ele enfia, coloca aquele cartão em uma máquina e ele gospe dinheiro, e não é essa a realidade nossa, né? E é importante trazer esse assunto, sim, né, das dívidas financeiras, dos problemas financeiros, até porque quando você começa a tratar desse assunto, Cleito, tem um outro quesito que é importante, que é você começa a criar força nas finanças. Mas o que você falou aí da experiência de um cliente que foi pegar um empréstimo tipo de R$ 300, ele pegou um empréstimo a juros, quando se ele tivesse a coragem de compartilhar com um familiar, ele conseguiria isso com um familiar. Mas sabe como é interessante isso? As pessoas preferem, né, eu sei porque a gente convive aqui no replanejamento, compartilhar a sua dívida com um agiota do que com um familiar. Infelizmente. Cara, Infelizmente. e como é triste. Agora, eu sei que também eu falo sobre dívida financeira emocional, né? Entre pagar o banco e seu parente, paga o seu parente. Mas temos que ter, isso aí, o que, que eu chamaria, o Cleito? Na verdade, é a gente descer do pedestal de uma coisa que a gente chama de orgulho. É isso que eu ia te Principalmente, perguntar. Eu ia te perguntar, principalmente existe nós isso, né? homens. Nós homens somos orgulhosos demais e reconhecer que a gente tem uma deficiência na área financeira tem que ser muito corajoso, né? Tem que ser muito homem para poder. E como que eu falo isso? Poxa, baseado em que, Enoque, que você fala isso? Das 50 famílias que eu atendi, 90% das pessoas que me procuraram para começar o replanejamento financeiro partiu da mulher, não do homem. Olha que interessante. Então, a procura por uma solução tem partido das mulheres, é isso? Das mulheres, cara. É incrível isso, né? Elas têm essa sensibilidade e nós, homens, temos que aprender a submeter. Por quê? Na verdade, é o que eu te falei, não tem outra explicação, Cleiton. Eu acredito que não tem outra palavra a não ser o orgulho que nós temos, por quê? Tudo que eu mostro fragilidade, eu fico exposto. Né? Por isso que a Sim. gente tem dificuldade de ir até ao médico para poder fazer os exames de rotina, né? Os homens aí com a idade acima de 40 anos, se a gente fizesse uma enquete aqui, quantos já passaram pelo exame para ver se tem como está a sua próstata? Você vai ver que a minoria, não, eu fujo disso, eu não quero procurar isso. E a mulher, por exemplo, ela tem um cuidado muito mais especial de ter consultas de rotinas, né, de consulta médicas, de tratar da sua saúde. Por isso que ela até vive mais do que a gente. Mas acho que está na hora da gente, não é uma palestra dedicada ao homem, né? Mas fica essa dica aí para nós homens e ter essa consciência de pedir ajuda sempre que necessário, também na área financeira, né? Alguns homens acham que o fato deles revelarem um momento difícil é uma deficiência da liderança dele familiar. Muito pelo contrário. Ele vai ter mais apoio da sua família em relação a isso, daí ele vai estar falando a verdade. Caló, eu acho assim, uma opinião minha, né? Além do grande orgulho dos homens, há também um pouco de diálogo, isso é modo geral, há uma omissão das necessidades mesmo. Uma outra coisa que eu acho que as famílias, depois a gente pode até estar pontuando, é uma questão de objetivo. Eu não vejo, eu fiz muitos atendimentos e eu me lembro poucos atendimentos que eu escutei uma família
de, desses que a gente fez com família, falando assim, ó, o nosso objetivo é. Não, é cada um com um objetivo, né? Isso é uma coisa que me preocupa. E tem uma outra coisa que me preocupa com a família também. Aí já vai para o casal. Às vezes o casal ele quer poupar os filhinhos de algumas responsabilidades, de algumas preocupações. Também tem isso, né? E quantas vezes eu não tive que falar em palestra, você quer fazer um bem para o teu filho, para tua filha, dá uma conta para ele pagar. Ah, mas tadinho, ganha tão pouco, né? Não, dá responsabilidade. Bom, esse papo vai ser bom, né? Ô, Carol, vamos ler o que os nossos amigos estão falando e aí a gente continua, pode ser? O que você acha? Pode, fica à vontade. Quero agradecer a presença de todos vocês aí. Obrigado. Olha só, você está recebendo um elogio aqui da Daniela, que é uma amiga minha, perfeito, a família deve remar o barco na mesma direção. Isso, a Daniela Godinho. Aí Legal. também tem aí do Grinaldo mandando um abraço para você, falando que ainda é um grande tabu falar de finanças em família, é verdade, né? A família financeira. Aí tem nosso Ademilson, que eu chamo de Tinho Barreto. A família financeiramente educada faz toda a diferença. É verdade. E a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Aí nós temos também. O Aretusa está aqui dando uma contribuição muito boa. Perfeito. Quando você iniciou o seu bate-papo, você falou sobre a sociedade, né? E aí ela fala que é perfeita a sua fala. A sociedade do consumo se perpetua pela não satisfação dos nossos desejos que são insaciáveis. Aí precisamos distinguir o que é desejo e necessidade. Nossa, perfeita colocação, né? E um abraço a todos que estão conosco. Dorival, Paty Corene, a Daniela, que eu já falei, Vitor Ferraz, o Certo, Fernando, nosso o CC. Grinaldo, o professor Sérgio Milhos. Pessoal, vamos dar um likezinho aí para aumentar essa audiência aí, dar uma força pra gente. A Débora Lages, estive com essa semana, eu fiz uma live tão incrível com essa moça. Ela é sensacional, torcedora do Fluminense, mas gente boa, viu? Muito bom. E aí, vamos lá. Os homens são mais orgulhosos, então? É isso mesmo? Isso, você falou dois pontos interessantes aí na fala anterior, o Cleito, da questão de trazer os filhos, né, para essa conversa, né, e essa questão da responsabilidade de um filho poder pagar uma das contas. Na verdade, você não está fazendo um mal para ele, você está fazendo um bem, está gerando nele Verdade. uma responsabilidade, né? Você que tem um adolescente ou um filho com 18, 19 anos que já trabalha, ofereça para ele pagar pelo menos a internet que ele consome. Você não está fazendo mal. Eu tenho umas quartas reflexivas que eu trato no meu canal, no meu Instagram, que eu falei, acho que na penúltima, sobre prisões financeiras emocionais. O Tá? que é isso, ô Cleito? É filhos que têm filhos que dependem dos pais, cara. Né? Que fica nessa dependência financeira e emocional. E isso gera nesses filhos, cara, uma imaturidade. Ele deixa de crescer. E é comum, não é maldade dos pais, da gente ter esse coração paternalista, né? Todo mundo junto, vamos pagar a conta de todo mundo. Mas tratando da família, é interessante, assim, desde cedo, se você puder tratar essa questão com seus filhos, na conscientização, dentro de cada faixa etária, cada um tem uma linguagem específica, né? Por exemplo, se falar para uma criança de 5 anos que você ganha 8 mil, 10 mil, ele vai transformar isso em doce. Então, fala, meu, quantos doces eu posso comprar? Então, tem uma linguagem correta. Acho que tem a Aretusa aí que é especialista nessa área de educação infantil. Já fica a dica para vocês aí. Tem um pessoal muito bom aqui com a gente, que tem esses projetos, né? Cada um dedicado em uma área. Eu tenho realmente assim uma especialização na parte da família, que é onde eu acompanhei por bastante tempo, né? Ainda acompanho o Wellington, o Clayton. E é importante essa questão. Por quê? Aí nós algumas coisas têm que ser quebradas. Por exemplo, imagina quando a mulher ganha mais que o homem. Né? Imagina agora na pandemia que o cara perdeu o salário e a mulher é a principal provedora da casa. Às vezes isso gera um problema Conflito, né? na vida familiar, um conflito. E na família, o que é um aspecto bacana da gente poder pensar e sugerir para os nossos, nossos amigos? É como criar força nas finanças da família. Né? A Sim. unidade das finanças. Por quê? Como você tinha já comentado, às vezes existe uma concorrência dentro da própria casa.
E aquilo que era para você alcançar provavelmente em 2, 3 anos, você leva 10, 15, 20 anos. Por quê? A gente não consegue pensar de uma forma única, no sentido de um propósito. Né? Qual é o propósito agora? Qual é o projeto para esses próximos períodos? E só consegue desenvolver isso quando há o diálogo, quando há esse compartilhamento de informação, o mesmo de sonhos. E por quê? É questão de você criar força. Então imagina, vamos pensar numa família hoje que tem 3 rendas, Cleiton. Só que cada um pensar Sim, de forma individualizada, você não, os projetos vão demorar para acontecer. Se conseguir essa família ter uma conversa, um diálogo, né, vamos ver o que é prioridade agora, como que a gente pode unir força. Não sei se você já viveu uma experiência, na minha época a gente viveu, quando a gente surgiu o computador, a gente juntava 10 amigos para comprar computadores. E durante 10 meses a gente comprava computadores e cada um ficava com um computador durante esse mês é o Cleito, mês que vem sou eu, fazia um sorteio. Não sei se você vivenciou isso, conhece alguém que teve essa experiência. Essa é a eu esse é o maior conheço. exemplo de como criar força nas finanças. E vamos lá, tem o Dorival, na vida conjugal precisa existir isonomia, respeito e compartilhamento de objetivos. É verdade, porque o dinheiro acaba às vezes sendo essa ruptura, né, uma barreira, né, Cleito? E precisamos Sim. desconstruir esse tabu. Então, Eu acho essa que a gente só ideia precisa, eu acho que a gente, para esse conteúdo ficar assim, bem marcado pro pessoal, porque tem que ser esse conteúdo tem que ficar marcante, vai ficar depois gravado na Nortear, se você permitir, não. Se você ok, permitir, eu vou deixar pode, disponível. pode É, eu deixar, acho, será um prazer. eu acho que eu só quero trazer atrás a sua fala anterior. Todos da família precisam estar envolvidos. Ah, mas meu filho é criança. Começa dentro do o que o Enoch falou, importante, dentro do perfil dele, da idade dele, da criança, do adolescente, do jovem, deve existir diálogo financeiro. Deve existir. E assim, vai uma experiência minha. Hoje, como consultor, isso no meu tempo de Cicobi, eu posso falar também, que independente do modelo de família, nós conversamos sobre isso, né, Monique? Seu modelo tradicional, ou o modelo mãe, pai, quando há uma omissão de informações, há o ocultar de informações, há uma dificuldade muito grande de gerir suas finanças. Então, isso a gente precisa deixar, que todos os familiares precisam estar envolvidos e que precisa haver diálogo. A mesa é um lugar de diálogo para falar de coisas boas e de dificuldades momentâneas e de projetos também. Não é verdade, não? Sim, essa omissão financeira ela traz um prejuízo grande, né, o Cleito? E a gente consegue perceber isso, por exemplo, no nível de divórcio que existe. Né? Eu ia te Qual é o perguntar segundo ou isso. terceiro fator que fomenta ou que estimula o rompimento de uma família? Às vezes é por conta do financeiro, né? A questão financeira, dessa questão da competição financeira. E a gente tem dificuldade. Porque o dinheiro ele não é neutro, né? Ele tem esse poder sobre nós, né? Por isso que às vezes a gente tem dificuldade de ser generoso, de compartilhar, ou até de informar sobre essa questão financeira. Mas quando há na família essa prestação de contas, né? Estabelecer, por exemplo, ó, vamos gastar R$ 300, você pode gastar e não precisa prestar conta. A gente pensa que essa prestação de conta ela acaba sendo um empecilho, mas na verdade ela acaba sendo o princípio que vai te ajudar, que vai te nortear para suas finanças, para os seus propósitos e para os seus objetivos. Então, assim, eu acho que é extremamente importante esse tema ser abordado por nós, pelos demais consultores, educadores financeiros, porque que a gente precisa dessa informação. Essa informação vai nos ajudar a nos nortear realmente nessa questão da importância desse assunto das finanças dentro da nossa casa e a gente parar de pagar dinheiro para banco, de empréstimo, de cheque especial, de usar cartão de crédito de forma errada. Né? Então, essa cultura e a educação financeira vai nos ajudar muito, né, nesse propósito de a gente poder trabalhar de forma educada com as nossas finanças e a questão, né, ah, tem uma psicóloga agora que fala sobre psicologia econômica, né, por quê? Eu não falo que você não deva consumir, mas só que a gente é bombardeado a todo tempo para consumir a todo tempo. E como a Ascaretusa aqui falou da questão dos desejos também que a gente tinha falado, no meu livro eu abordo que a gente tem uma sacola, o Cleito, de desejos, só que ela tem um buraco embaixo. A gente vai colocando e parece que nunca está satisfeito, né? E tem que, e tem que pensar sobre isso mesmo.
né? Para quem tem um nível aí de consumo sem controle, às vezes precisa de um tratamento, de um acompanhamento, de um cuidado, até porque a compra gera em nós um hormônio do prazer, né, da serotonina, a gente compra e fica feliz, a gente ganha um aumento de salário e fica feliz, só que às vezes essa felicidade só dura 6 meses ou 3 meses. É verdade. Deixa eu acompanhar aqui o pessoal, ó. Você já falou do Dorival Caldeira. Antes do Dorival, a Paty Corene, grande abraço. Essa moça está acompanhando o nosso trabalho, eu fico tão Que feliz por isso. legal. E ela diz o seguinte: a independência é um fator crucial para a formação de autoconfiança. Alô? Enoque? Oi, deixa eu ouvir. Agora Aí, travou. ela fala que a independência é um fator crucial para a formação da autoconfiança. E aí também tem a Aretusa novamente, a família pode estabelecer metas, objetivos comuns para todos os membros. Muito bom. Aí tem o Ademilson, Tinho Barreto, esse menino é incrível. As mulheres chefes de famílias estão crescendo. Normal, né? Sim, e aí fica já uma dica para nós homens, a gente tem que assumir também a nossa postura de homem, gente. Né? Tem muitos homens que, infelizmente, não estão assumindo o seu papel, a sua responsabilidade. Né? Eu vi o Mignon esses dias em um programa falando de paternidade, e ele foi bem claro, falou assim, cara que geram filhos que abandona, cara. Que só quer, e essa é a nossa responsabilidade, porque, o Cleito, eu acredito, cara, que as finanças não é o principal problema. Né? Depois de tanto Tá? tempo de eu falar sobre finanças, tem uma questão aí da hombridade, cara, de resgatar alguns valores nossos, né, de paternidade, de proteção, de evitar a procrastinação. Então, eu acho que a finanças é só a ponta do iceberg, cara. E essa questão das mulheres estar crescendo, parabéns, sim, é bom que cresçam, mas pode ser uma indicação da ausência do fator do homem, do seu papel, da sua responsabilidade como, como protetor, como provedor. Lógico que a gente pode dividir essa responsabilidade. Hoje é muito comum porque normalmente trabalha o homem e a mulher, os dois trabalham, e aí que fica o segredo, que eles poderiam criar força nas finanças a partir da unidade do dinheiro. Olha, o banco trabalha com um princípio chamado princípio da reciprocidade. Como que é? Eu trabalhei em banco durante um período. O banco ele oferece para quem tem mais movimento de dinheiro na conta corrente e volume de movimentação, juros mais baixos, né? Créditos mais facilitados, com taxas muito mais baixas. E isso é gerado a partir do quê, Cleito? Por exemplo, de uma conta conjunta, de uma conta onde a pessoa consegue gerar recursos e movimentação ali, e o banco vai trabalhar com esse princípio que eu chamo que é o princípio da reciprocidade. Só que às vezes nós não conseguimos aplicar esse princípio da reciprocidade entre nós. Eu lembro de Verdade. uma época que eu e minha esposa nós tínhamos 4 contas correntes, cara. Cara, bota 4 contas correntes individuais. 2 dela, 2 minhas. Faz aí uma conta aí dessas contas de banco que cobra aí 30, 40, 50 reais por mês de mensalidade. Calcula isso em 5 anos, quanto que você pagou pro banco, cara, de quanto dinheiro você deu pro banco. Mas você entende essa ideia da gente Sim. poder ter essa sacada, ou esse insight, ou esse despertamento para um assunto que é de extrema importância? Não, eu te fazer uma pergunta aqui. Eu gosto de ler o que o pessoal reclamou semana passada que às vezes eu não leio todas as mensagens, mas é que são muitas. Deixa eu ver aqui, ó. Oi, Gilmara, você chegou? Que bom, ela falou que chegou. Ela chegou aqui. A Gilmara é uma colega nossa também. A Demilson, ele fala pra gente o seguinte: assumir responsabilidade é importante para todos os membros. É verdade, todos os membros precisam assumir sua responsabilidade dentro do lar, né? O Hélito fez uma questão aqui, o Cleito, que a mulher deve ser respeitada como matriarca também. Concordo perfeitamente, professor Wellington. Quando eu falo do homem provedor, é do homem responsável, porque você sabe, o Wellington, que existe homens que geram filhos e eles não estão nem aí com a responsabilidade. Por isso que as mulheres movem ação de pensão alimentícia. Você vê isso em jogador, você vê isso em pessoas também mais simples. Né? Quando eu disse isso, não estou em demérito da posição da mulher, que ela tem uma importância e elas estão realmente crescendo, né? E com todo o respeito que elas têm essa condição, essa possibilidade. Não estou aqui colocando em descrédito, em desmérito em nenhum momento, mas eu estou trazendo uma responsabilidade para nós, homens.
né? Porque nesse aspecto que eu quis pontuar, Cleito, é justamente dessa falta de responsabilidade de assumir a nossa, por exemplo, a nossa paternidade, né? Se É, você pegar no nosso país, por exemplo, tem uma série de crianças que tem registro que não tem o nome do pai. Por quê? oh, Foi não, ausência. não, eu gosto de destacar uma pesquisa de 2 anos atrás. O É, brasileiro ele foi classificado numa posição de número 72 numa classificação de prioridades. Então, o que acontece? Aquilo, principalmente relacionado às decisões. Muitas vezes um pai, uma mãe de família, um líder na família, isso eu prefiro colocar dessa forma, ele sim. muitas vezes ele deixa de fazer o que tem que ser feito. E isso foi colocado, feito uma pesquisa, isso na família, dessa pessoa na empresa, muitas vezes os problemas na família também, nas famílias, eles estão ligados a um fator de tem que se tomar uma decisão importante, seja pelo homem, pela mulher, e não se toma. Então, isso aí é algo que a gente tem que estar sempre atento. Ô, Enoque, diz uma coisa, vamos pegar uma pergunta aqui. Qual é a melhor forma de uma família utilizar um cartão de crédito? E aí, essa foi uma pergunta da Elisa Moreira. Obrigado, Elisa. E aí, eu quero te fazer uma outra coisa. Qual é a melhor maneira da família fazer um orçamento doméstico? Aí na verdade, é você ter plena consciência de qual é a sua receita e quais são as suas despesas. E aí, E a soma de partir todo desse. mundo? Aí depende da composição da família, né, Cleito? Porque se isso já não é uma prática, vai gerar um problema. Né? Então Sim. teria que construir essa prática. Mas se começar cada um individualmente já ter o seu planejamento, eu acho que já é um primeiro avanço, já é um pontapé inicial. Por quê? Porque se você sempre. É matemática, gente. Eu recebo 1.000 e gasto 1.200. No final do ano eu vou estar com um buraco aí grande. Né? Imagina que esses 1.200 que eu gastei, esses 200 a mais foi do cheque especial, ou de um cartão de crédito, ou de um empréstimo. Por quê? É lógica. Você tem que gastar menos do que você recebe. Né? A receita tem que Legal. sobrar a sua receita. Mas você fala, poxa, mas aí a gente fica com aquelas velhas desculpas, né? Que é um discurso, às vezes, derrotista que a gente tem, né? Que é justificar, mas eu ganho pouco. Poxa, mas o que, que você fez para ganhar melhor? Né? Você fez um investimento no seu conhecimento, né? Porque a gente acaba arrumando muletas para a gente justificar os nossos erros. Então, no planejamento doméstico, é você ter consciência de exatamente quais são as suas receitas, ou qual é a sua receita, e quais são as suas despesas, e ter um registro disso para você acompanhar, porque a gente acaba sendo sempre no campo hipotético, ou então a gente é pego por aqueles pequenos valores que a gente vai gastando sem ter controle algum, e eles é o que sabotam aí as nossas finanças, né? E respondendo à questão da Elisa, né, é uma conhecida nossa aqui, obrigado Elisa por ter entrado, e todos os nossos amigos aqui, o Marcelo, vi uma galera aí que entrou, a questão do Mas cartão de legal. crédito, tem uma vantagem de usar o cartão de crédito se você sempre pagar integral e usar isso para acumular milhas, pontos. Agora, por exemplo, outro dia eu fui no mercado, Cleito, a mulher sacou 5 cartões de crédito para pagar um item e nenhum dos cartões foram aprovados. Não era um item de consumo assim prioritário, né? Eu até falei, poderia até pagar a conta dessa mulher, mas ela não precisava de dinheiro, ela precisava de instrução. Você entende Verdade. quando a pessoa não precisa do dinheiro? Porque se você dá o dinheiro, você vai estar intensificando aquela má conduta, ou aquela má conduta, deixa eu deixar mais claro aqui para não ser mal interpretado, aquela falta de educação financeira, que ela não tem. Então tem pessoas que, ao invés de você dar o dinheiro para uma pessoa, cara, dá um livro desse aqui, ó. Se você não quiser comprar o meu livro, tem aqui do nosso amigo Éder, que está acompanhando a gente aqui, ó. Se não quiser comprar Ó o do Éder merchan, hein? também, tem aqui do nosso amigo Grinaldo, tá? Sabe? Lógico que tem do Cerbasi, tem vários, mas vamos dar. Gente, e a questão do escritor no nosso país, o Cleito, ainda a gente tem uma cultura assim um pouco errônea. Né? Por exemplo, você pega um escritor em outro país, os caras têm um valor. Né? E a gente precisa aprender a valorizar as pratas da casa. Por exemplo, o Éder é meu amigão aqui, está 3 quilômetros de mim.
Em junho a gente falou, Que vamos bom. começar a falar sobre finanças para ajudar as famílias. Porque ele não é meu concorrente, ele é meu parceiro. Então, poderia olhar para o Éder e falar assim, meu, você acha que eu vou publicar o livro do Éder? Eu preciso vender meus livros. Cara, eu acho que o bolo é tão grande que tem espaço para todo mundo, o Cleiton. Né? É isso aí. E Eu tô, essa praia aí. o juiz começa a sinalizar que a gente está aos 41 minutos. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Vou ler rapidamente algumas coisas, pessoal, mas vou salientando todo mundo que está aqui. Professor Wellington destaca que a educação financeira vai ajudar as famílias a sair do perfil gastador para o auge, tendo como perfil investidor. Verdade. Ele que trabalha tão bem com esse perfil investidor. Parabéns, professor. Aí tem a Aretusa de novo. A compra compulsiva é um problema sério. A oniomania, que deve ser tratada, que é uma doença. Oniomania é Isso. uma doença de compra compulsiva, é verdade. E infelizmente muitas famílias estão sendo prejudicadas por isso. Deixa eu ver quem mais fala aqui. Gilmara Gonçalves. O fato de sermos um país matriarcal, onde a padroeira é uma mulher, fortalece a ideia de que o homem não tem um papel principal nas famílias. É uma opinião da qual ela está colocando. A mulher deve ser respeitada sempre. Isso Sim. eu gosto de tentar ler todos, respeitando todas as opiniões, mas sendo o mais neutro possível. Não estou falando de homem como provedor, mas como responsável por seu papel. Pessoal, nós temos que entender nosso papel. E às vezes ser firmes naquilo que é responsabilidade minha, que não é responsabilidade dos outros. Eu gosto de falar sobre isso. Ainda bem que essas perguntas são muitas. Antecipar a recompensa pode causar grandes problemas no futuro? Deu uma travadinha, Cleiton. Repete para mim, por favor. Tem uma pergunta do Tinho, que é: antecipar a recompensa pode causar grandes problemas no futuro? Tem que ver o que, a pessoa quer dizer com isso. Seria o quê? Uma herança antecipada, né? Porque tem filhos que ficam de olho na herança do pai aí, né? Antes do pai partir, o cara Talvez, já quer. talvez nas recompensas que a gente dê para os nossos filhos aí, o jeito que a gente dá a mesada, a gente prejudica a relação, não? É porque às vezes a gente acaba. O que acontece, o Cleiton? Eu estou na área da educação hoje, já vou fazer 2 anos, né, diretamente na área da educação. Às vezes a gente compensa a ausência com presentes, né? Ou a gente compensa a falta de presença com presentes. Por quê? Porque a Verdade. gente tem que trabalhar, tem que sustentar a família. E o grande exemplo disso hoje foi o contexto da gente ver muitas famílias desesperadas sem saber conduzir o contexto familiar, porque está todo mundo dentro de casa. Né? Para quem teve uma educação, o princípio da educação, é mais leve contornar essa situação. Mas para as pessoas que terceirizaram o cuidado, né, por conta da necessidade também, não estou nem fazendo uma crítica, hoje um grande desafio da gente ter esse convívio dentro de casa. Então essa proposta da recompensa, assim, se fosse mais, não dá para entender com qual sentido que a pessoa está falando. Se é a mesada, e fazer, o que é interessante aí, uma sugestão, né, como educador, desenvolver no filho o tempo da espera. Então, seu filho quer um Boa. presente. Poxa vida, ele quer um presente no Dia das Crianças, ensina sua filha a começar a poupar em janeiro, com um cofre. Né, todo mês, ou a cada 15 dias, ou uma vez por semana, ou semanalmente, depende da sua condição financeira, vai estabelecendo para ele ali um valor, fala qual o valor que você, qual o presente que você deseja, qual o valor desse presente, e dependendo da idade do filho, já mostrar para ele por quanto tempo ele tem que esperar. Por quê? A gente tem uma sociedade muito ansiosa. Então, todas as nossas compras a prazo, Cleito, nada mais é do que eu antecipar uma coisa que era para 5 anos para agora. Só que eu vou comprar dinheiro para poder ter o produto, ter o bem. Isso é uma Verdade. demonstração da nossa ansiedade. Então, a questão de você pegar o filho, né, e falar assim, ó, eu quero dar um presente Y para o meu filho no Natal. Poxa, começa 6 meses antes, fala, ó, vou te dar esse cofre, todo mês eu vou te dar um dinheiro para você guardar. Esse dinheiro tem um destino, tem um propósito. Nós tivemos uma experiência no colégio ano passado com a parte de educação financeira para as crianças. Meu, foi incrível, Cleiton, a experiência. Eu tive criança que guardou mais de R$ 200 num cofre durante um período. Isso que é o formidável, não?
E esse é o nosso papel, né? A gente fomentar essa educação, esse conhecimento, desenvolver nas crianças, né? Por quê? Eu sei que é difícil falar de certos assuntos porque parece que gera um pouco de polêmica, mas vamos pensar na questão do sentimento de posse, né? Por exemplo, em coisas sutis que a gente consegue perceber a nossa característica. Por exemplo, já viu alguém compartilhar, falar assim, meu, você está com meu tênis. Você, não sei se é de uma família de vários irmãos, mas imagina o seu irmão que calça o mesmo número que o seu. Aí eu falo, meu, você tá com meu tênis novo, você tá louco, não pode usar meu tênis. São coisas bem corriqueiras que acontecem na família, mas aí já mostra uma questão do compartilhamento. E Verdade. nessas. Enoque, Vamos lá, acho que está eu no vou ter final que aí te já, né? cortar. Deixa eu te falar uma coisa, uma pergunta. Resumidamente, qual é a vantagem que a educação financeira pode trazer para as famílias? Todas. Tá? Saúde física, saúde emocional, equilíbrio, saber guardar uma reserva de emergência para um momento de pandemia, sabe? Todas, o Cleito. Isso, os benefícios são todos. Por isso que a gente tem que correr Pergunta, atrás desse assunto, cara. E pergunta aprender 2. sobre isso. O seu livro, qual o nome do seu livro? Fala para mim do que você trata. Você tem aí uns segundinhos para falar dele. Meu livro eu falo sobre educação financeira e o subtítulo é Quando os bons relacionamentos nos ajudam a pagar as dívidas. O, Então, se você está endividado, é que você está se relacionando mal. Ou com pessoas, ou com instituições financeiras, ou com o próprio dinheiro. Né? O livro é baseado numa história bíblica, né? Eu sou cristão, e eu, a partir dessa história bíblica, depois de ler umas 100 vezes, né, tivemos uma inspiração para poder falar sobre uma família endividada que foi transformada numa família empreendedora. E tem tudo a ver com nossos dias hoje. Quantas famílias endividadas tem no nosso país? É só você olhar, 109 milhões de pessoas pediram o benefício do governo. De um Sim, país de 200, 50% da população pediu. Quando, na verdade, a estatística diz que tem aí, oficialmente, 13 milhões de desempregados. Né? Lógico que nesse meio tem outros que aproveitaram da situação também e tem os necessitados. Então, no meu livro eu falo sobre uma família, né? Como criar força nas finanças, como envolver os filhos, como trazer os filhos para a mesa e compartilhar. Não temos que ter medo, gente, porque senão a gente cria filhos mimados. E filhos mimados vão ser pessoas que vão trazer problema quando for inserido no mercado de trabalho. Porque tem todo o meu sim, meu sim, meu sim, não tem nenhum não. Quando ele chegar no primeiro emprego dele, com 30 dias de trabalho, ele vai chegar no empregador e falar assim: e aí, e o meu aumento de salário? Eu trabalhei, vim quase todos os 30 dias trabalhar. E o mundo, verdade. gente, o mundo corporativo, ele é diferente a dinâmica. Então, as escolas, as famílias, a gente precisa realmente ter esse cuidado, esse carinho, para poder. O livro, pode pedir no meu direct que eu mando para você, viu, Dorival? Não tenho no Mercado Livre, não, preciso colocar também, mas depois me chama no direct que eu consigo te mandar pelo correio. Se for perto, a gente entrega também, não tem nenhum problema, tá? E o livro vai Ele tratar é seu justamente conterrâneo disso. de Guarulhos, tá? Ele é seu Tá conterrâneo de pertinho. Guarulhos. Eu entrego pessoalmente para ele. Deixa eu uma última coisa, uma última coisa. Uma frase, deixa uma frase pro pessoal. Cara, dinheiro sem instrução é ilusão. Eu já vi Essa é a pessoas com frase que a gente deixa. muito dinheiro e se tornar pobres depois porque não soube cuidar do dinheiro. Não é a quantidade nem o valor, é o que você faz com ele. Você gostou de estar aqui com a gente, Nock? Cara, eu adorei. Passou tão rápido. E eu Passou, quero né? A agradecer gente. vocês. Deixa eu te falar. Eu gosto, vou falar uma coisa que eu senti no coração de falar. Muito obrigado por dar seu tempo, doar seu tempo. E eu queria falar para o pessoal que é muito importante a gente saber que cada um dos hoje são 28 programas. Cada um está jogando uma parte do seu conhecimento lá. Vamos estar lá no nortear os 28 programas e concordando, discordando, mas o importante mesmo é que o conteúdo é de educação financeira para a melhoria das pessoas. Esse que é o grande ponto central. Já teve colegas que vieram e eu particularmente não concordei com um fator ou outro, mas eu aprendi com ele. Isso é muito, muito bom. E Enoque, você não sabe quanto eu aprendi hoje com você. Muito obrigado, Cara, viu? eu que agradeço.
E deixa eu te Gente, falar, eu vi que você é um estudioso. Tem algum livro? Você deixou, mas tem algum livro que você está lendo no momento que você indica para que o pessoal lê? Eu gosto desse tipo de recomendação. cara, eu tô lendo um livro que não trata de finanças, mas trata de um assunto muito interessante, sobre comunicação não violenta, do Marshall Rosenberg. Porque Publica a gente depois se para a gente perde no indicar pro pessoal. público. Gente, a forma de comunicar é o segredo. Porque eu posso te dar uma Legal, bronca, Cleiton, e você continuar sendo meu amigo. E eu posso te elogiar e você nunca mais querer falar comigo. é verdade. Enoque, quem gostou da live do Enoque, vamos dar curtida aí, pessoal. Vamos encher nossa bola. Eu e o Enoque fizemos aqui o nosso melhor. Enoque, quero te Perfeito. agradecer. Vou chamar o Fernando. Você fica com a gente? Você pode colocar seus contatos também com mensagem. Eu Posso, posso chamar o Fernandinho? pode Você sim, acompanha, tranquilo. você acompanha os Acompanho. comentários dele? Gente, brigadão. Acompanho sim. Pode tocar o Um barco aí. abraço. Valeu, tô contigo. Obrigado. Tamo juntos. Valeu. Valeu. Olha só, mais um convidado. Vamos chamar aqui. Isso é muito importante. Educação financeira para todos. Educação financeira. Fala, meu jovem. Fala. Você tá bem, meu amigo? Tô com saudade de Tô você. bem, rapaz. Sexta-feira, né? Sextou. Sexta-feira boa. Tá tudo bem? É, Manda seu recado. tudo Primeiro, jóia. vamos lá. Hoje eu vou te pontuar no seu tempo. Fala do Enoque. Quando eu falar parou, o juiz apita agora aqui. Vai lá. Toca o barco. Olha, cara, bom, não tem como a gente não falar de finanças e não falar de estrutura, né? E aí tudo tá ligado, né, Cleiton? A questão da finança sempre é do pai, da mãe, não tem como a gente não ter uma referência. É de quem cria. Então é uma coisa que a gente absorve e aí com o passar do tempo a gente escolhe seguir os mesmos princípios, seguir as mesmas crenças ou não. Então o que foi falado hoje eu achei muito legal com relação à família, às crenças e tudo mais, até pela história que ele contou do pai dele, achei super interessante, né? Em que você realmente passa por isso, né? Você absorve e tem essa oportunidade na vida de mudar. Poxa, eu estou seguindo os mesmos passos do meu pai, do meu avô, do meu bisavô, então o que eu posso fazer para mudar, né? E hoje, assim, é uma coisa de você parar e ter mais escolhas, né? Se a gente for comparar o tempo que foi no passado, você não tinha tanta oportunidade de informação como se tem hoje. Então, hoje é possível você mudar a sua mentalidade, ter mais referências, mais escolhas, em que você pode melhorar esse âmbito. E aí, como vocês falaram Ó, o bastante pessoal da tá falando que questão. o homem é bom, tudo. Não saia, não. Continua curtindo, continua dando likezinho aí pra gente enquanto o Fernando fala. Vai lá, Fernando. E aí, como vocês falaram da estrutura do homem e da mulher, né? Porque realmente hoje foi tudo mexido, né? Você tem o casal que não se conversa, ou o casal que está tá mais tempo agora em casa, em que muitas das vezes agora o marido está em casa e a mulher continua no trabalho, devido ao que aconteceu. E aí essa troca de papéis acaba conflitando um pouco mais. Então é importante que isso esteja claro, né? E um dos fatores, sim, é a questão das finanças no relacionamento, né? Por que não falar das finanças no relacionamento? Se fala de tanta coisa fútil mesmo, e aquilo que é fundamental, ao meu ponto de vista, tá? É um pilar fundamental é você preparar seus filhos, você ter uma conversa, um diálogo direto e seguro com a sua esposa, com o seu cônjuge, de saber quais são os planos de vida, né, Cleiton? Porque o Sim, dinheiro é o plano de vida que a gente tem que ter, né? Se você não tem esse isso plano aí. de vida, fica difícil mesmo. Então, Fica o que difícil. acontece? O que eu achei legal é deixar claro, né? Quanto mais claro o casal tem do plano de vida, e não é por questão de controlar o dinheiro o que eu percebo que gera mais conflito no relacionamento quando se fala de dinheiro é a questão do controle que um quer colocar em cima do outro. Isso acontece por quê? No meu ponto de vista, porque falta um propósito em comum. Você Quando tem o 30 casal tem um segundos. propósito em comum, poxa vida, quando o casal tem um propósito em comum, cara, fica tudo mais fácil de caminhar para o mesmo caminho. Então não existe o controle, entendeu? Existe o mesmo propósito. O controle geralmente acontece quando você tem propósitos diferenciados. Quando você tem o mesmo propósito, o casal tem o mesmo propósito,
não existe o controle, existe a compreensão e o objetivo em comum, entendeu? É verdade. Tem tanta colocação bacana aqui. Tem gente que só fala a Gilmara falando que tem gente que só fala do dinheiro para falar da falta. Aí o professor Wellington me surpreendendo a turma aqui. O homem que se incomoda em ajudar a mulher com as coisas de casa não é um companheiro. Professor Wellington Lima, esse é o mito, nosso amigo. Dá até para imaginar o tom de voz dele, né? A gente tá, mas eu sou fã dele. Sou fã de todos vocês que estão aqui, mas a gente vai criando. Esse programa, Fernando, só me trouxe coisas boas. Eu estou criando muita amizade. Você é um amigo, todos que estão aí. Você viu que na semana a gente consegue estar em contato com essa turma toda, é bacana. O Wellington essa semana ligou, batemos um papo. Então, isso que está sendo legal. E futuramente esse grupo vai trazer novidades. Preste atenção nisso. Fernando, posso falar uma coisa? Ano, né? Isso é verdade. Pessoal, carimbo norteado para o Enoque. Maria Eugênia Boose, da Multiplicando Sonhos, vai falar sobre sustentabilidade financeira. O pessoal da Multiplicando Sonhos me ajuda tanto aqui que só temos a agradecer. Maria Eugênia aqui de São Paulo, e aí isso no dia 18. E no dia 21 nós temos a Luciana de Barros, que ela vai falar sobre psicologia do casal, ela é psicóloga, é muito bacana o trabalho que ela faz. O programa aqui tá legal. Top, né, meu? A gente só traz fera, Fernando. Vamos ter um ponto de vista clínico agora, né? Que legal, cara. E é tão bacana trazer esse pessoal, na verdade. Quem que você vai trazer no Compreender? Cara, quarta-feira que vem nós estamos aí, uma figura já conhecida aqui, batida, é o professor Éder, né, cara? A gente vai falar aí sobre se empreender é criar um emprego, né? Se empreender e criar um autoemprego ou investir. Então, o empreendedor hoje, quem resolve empreender é criar um autoemprego ou realmente é investir? Nós vamos falar muito bem sobre isso aí. É aquela coisa de sair do sonho, tirar o sonho do papel, né? Vamos Fernando, quarta-feira não será mais mais a mesma. Antes da sua live com o professor Éder, vou ser entrevistado pelo professor Wellington. Imagina, ontem eu tive com o Wellington Jorge, e agora eu vou estar com o professor Wellington, ele tomando aquele suco de cevada que ele toma. Não, vai ser incrível. A gente vai falar sobre educação financeira e investimento, até porque quando a gente fala de educação financeira é com o propósito de levar as pessoas a serem investidoras no futuro. Gostou do programa de hoje, Fernando? Hoje foi bacana, né? Cara, foi bacana, né? Foi bem familiar, achei bem Quem acolhedor, gostou, curte! Né? Vamos curtindo! Que eu acho bem acolhedor, é um ponto muito interessante que você tem que tratar, é um pilar, né? Muito interessante, tem que ser tratado. É você olhar mesmo para como é que está a sua vida, como foi a sua vida e o que você pode fazer de diferente. É sempre interessante você espanar, né? Olhar bem para esse lado aí. Não, verdade. Fernando, parabéns pelo programa de Compreender que você teve também com o doutor Rafael Duarte essa semana. Assistam, você está disponível no canal Compreender, é isso? Isso, tá lá no YouTube e no Instagram aqui também, cara. Muito interessante, também, viu? Muito interessante. A gente está disponibilizando essa live de hoje também. Um abraço para a Paty Corene. Uma hora bater um papo. Ela tem acompanhado o trabalho. Dorival Caldeira, professor Wellington. Agora eu tenho 27 segundos. Eu vou falar. Vamos só agradecer, Fernando. Grinaldo. Vamos agradecer a Gilmara. Vamos agradecer a Paty Amorim. Vamos agradecer o Marcelo, o Enoque, que foi formidável, o pastor Marcos Barbosa.